Olá pessoal, boa noite. Então estamos aqui para a nossa live de hoje aqui no Facebook e a gente vai ter um tema bem bacana, um tema que eu gosto bastante, que vai estar relacionado com a maneira como a gente se sente sobre nós mesmos, né? A gente vai falar sobre autoestima. Então, autoestima é uma condição interna, é a maneira como a gente se sente sobre nós mesmos. E se a gente tem ou não tem uma boa autoestima, isso vai se refletir em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, por isso que é importante, eu acho que é um tema que, uau, né? Dá pra gente fazer um monte de observações, um monte de reflexões. E vamos lá, hoje eu criei até um cantinho bem especial aqui onde eu tô, tá? Tô com uma velinha de vanila, cheirosa, bem gostosa, tá? Estou usando aqui junto comigo uma ponta de ametista. Ametista é uma pedra, é um cristal muito legal para várias coisas, né? Eu gosto muito de ametista, inclusive para essa história de trazer mais sensação de autoestima. Estou com uma drusa aqui de ametista também. Gosto tanto, né? Essas pedras têm um efeito no nosso campo de energia muito legal. Então, hoje nós estamos aqui, ó, com uma velinha cheirosa, né? Nem tão cheirosa, mas eu acho que a vela dá um conforto no ambiente, né? Não, não tem assim, sabe, um grande significado, né? Algumas pessoas trazem as velas com significados religiosos. E bacana, eu respeito, acho legal para mim, para o meu, né, para minha vida, para minha prática. A vela ela traz um conforto dentro do ambiente, sabe? Então a gente vai usar aqui, né, de forma a deixar pelo menos aqui o meu ambiente mais tranquilinho. E hoje eu vou usar mais um sprayzinho, né? Porque, gente, é incrível, né? A aromaterapia é um super apoio para tudo que a gente for fazer, tá? Então eu fiz esse sprayzinho, claro, que a gente usa, né, a aromaterapia com um foco terapêutico, como o próprio nome diz. Então aqui não é só um cheirinho qualquer, sabe? A gente estuda para fazer uma fórmula que tem a ver com aquilo que a gente vai falar, não é? Então, aqui a gente tem óleos essenciais, 100% puros. Então, aqui eu estou usando uma sinergia, tá? Para autoestima, que ficou muito legal. Então, a gente está usando um óleo essencial de palma rosa. Palma rosa é um óleo da família do capim-limão, do vetiver. Ele é um capim, né? E a gente usa, é um óleo muito agradável, quando bem combinado, né? Se a gente usar ele muito, para mim, ele é um óleo que acaba ficando meio enjoativo, mas quando a gente está aqui numa sinergia, o Palma Rosa traz sabe, um acolhimento, uma doçura nessa sinergia para a gente que está precisando aí melhorar nossa autoestima, né? Eu coloquei também Petitgrain, né, que já falei aqui em algumas outras lives a respeito dessa propriedade do Petitgrain. Ele é um óleo feito com os brotinhos da laranjeira. Então o Petitgrain é sempre aquele que, sabe, se sente invisível, se sente meio desvalorizado, não consegue encontrar o seu lugar, a expressão do seu talento interior, né? E aqui eu coloquei um óleo super bacana que se chama Priprioca. Já ouviram falar? Priprioca é uma planta lá da Amazônia. Então é um óleo muito conhecido lá. Tem gente que usa. Bom, lá tem aqueles mercados, né, nas cidades amazônicas, em que eles vendem muitas plantas de lá, muito característica. A priprioca é tida como grandes poderes afrodisíacos, né, para reativação sexual. Mas a priprioca tem muita indicação dentro da aromaterapia para trazer uma melhora na nossa autoestima. Ele é um óleo denso, ele é um óleo, sabe, forte, mais amadeirado, é um óleo de raiz. E então a gente coloca uma gotinha de priprioca aqui. Então eu vou passar
passar para vocês. Gostoso, viu? Muito bom. Palma rosa a gente sente bem, o preprioca dá aquele fundo mais amadeirado, então muito legal, tá? Então vamos lá. Por que é importante a gente falar sobre autoestima ou entender um pouquinho mais como anda a nossa autoestima e até saber de que forma a gente pode melhorar o nível da nossa autoestima? A autoestima ela é a forma como a gente se sente sobre nós mesmos, não é? Então isso influencia, pessoal, em todos os aspectos da nossa vida, tá? A autoestima ela vai estar influenciando a maneira como a gente vai ter um desempenho no trabalho, a maneira como a gente vai nos relacionarmos amorosamente, se você se sente uma pessoa interessante, se você sente que você tem valor, se você acha que as pessoas vão se interessar por você, né? Se as pessoas com quem você quer se relacionar amorosamente vão se interessar por você, se você tem algo interessante para que as pessoas busquem você num relacionamento amoroso. E em relação a tudo, né? Como você tem a sua atividade sexual, se você tem uma baixa autoestima, você vai, obviamente, ter uma sexualidade pouco produtiva, sabe, na sua vida. Eu não estou dizendo quantidade de relações sexuais, mas a satisfação no exercício da sua sexualidade, tá? E nos relacionamentos em geral com as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente quer ser legal, será que as pessoas me acham legal? Será que as pessoas me acham uma pessoa bacana? Enfim, né? Como a gente vai se relacionar com os outros depende muito da maneira como eu me sinto em relação a mim mesmo. Quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente tem uma sensação muito ruim, não é, meus amigos? De que a gente é uma pessoa inadequada, de que a gente traz, no fundo, um erro interno, sabe? Não é assim, que pena, não sei fazer isso, né? Não sou um bom cozinheiro, eu não sei, sei lá, executar qualquer coisa, qualquer tarefa, qualquer exercitar algo profissionalmente, tá? A gente não está falando exatamente disso, mas a gente está dizendo que quem tem esse baixo nível de autoestima, ele acha que é errado como pessoa, que aquilo ele não precisa, não é o que ele faz, é aquilo que ele é, né? Ele é uma pessoa desinteressante. Eu me sinto que eu sou uma pessoa sem qualificação, sem nada de bom para agradar as pessoas, para atrair parceiros amorosos, para ter amizades, para ser aprovado, admirado no meu trabalho, enfim, como ser humano, né? A baixa autoestima traz isso, a pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente, sabe, uma pessoa menos do que as outras em geral. E a autoestima, ela depende muito daquilo que a gente sente sobre nós mesmos. É lógico que você obter avaliações externas de outras pessoas, te aprovando ou desaprovando, pode influenciar um pouquinho na maneira como você se sente, tá? Reforçando pontos, reforçando crenças que você tem sobre você mesmo, mas acima de tudo, autoestima elevada ou autoestima baixa é a maneira como você faz as suas avaliações internas. E às vezes a gente tá lá se sentindo super para baixo, super com baixa autoestima, e até vem pessoas, né, que gostam de você, do seu círculo de amizades, do seu círculo familiar, pessoas que falam assim, nossa, mas imagina, você é um cara tão legal, nossa, você faz essas coisas tão bem, você cozinha tão bem, você faz, né, coisas tão bem, mas nada do que os outros falam, aprovem, estimulem, faz com que o meu nível de autoestima se eleve. Na maioria das vezes é assim, a gente é que está realmente por baixo e essa autoavaliação que a gente faz de nós mesmos é que dita, em regra geral, tudo aquilo que a nota que a gente daria para a nossa autoestima. Aliás, né, se a gente pudesse fazer uma enquete aqui nessa live, tô vendo já um monte de gente deu boa noite.
Então, boa noite, né? Todo mundo que está aqui junto assistindo essa live. Então, pessoal, se a gente fizesse uma enquete agora aqui, a gente está ao vivo, né? Uma live é ao vivo. E se eu perguntasse para você, então, assim, qual é a nota que você daria para a sua autoestima nesse momento da sua vida? Talvez essas notas possam flutuar um pouquinho, não é? Em determinados momentos, com determinadas coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas vamos pegar esse momento de agora, tá? Que nota você daria para a sua autoestima de 1 a 10? Vamos dar uma respondidinha aí, comenta um pouquinho aqui para a gente ter uma rápida enquete assim para ver como que tá a nossa autoestima, que nota a gente daria, tá? Veja que a autoestima não é só, pessoal, ligado a questões físicas, tá? Ah, se eu estou satisfeito com o meu corpo, se eu gosto do meu corpo, se eu gosto da minha aparência quando eu olho no espelho, mas tem a ver, assim, com todo esse conjunto de quem nós somos, né? Então, é uma nota que vai englobar todos esses aspectos, tá? Então, estou perguntando para vocês, que nota você daria para a sua autoestima? Então, olha só, o Dorival Alonso está falando assim, hoje eu dou 10. Bacana, hein? Parabéns, Dorival. E tem gente dando 9, né? Que nota você daria? Deixa eu pensar que nota eu daria hoje para mim, na minha autoestima. Então, acho que eu vou dar uma nota 8. Acho que uma nota boa, viu? Eu já tive vários momentos em que eu daria notas bem baixas para minha autoestima. Então o pessoal tá dando 9, a Cláudia 7, a Maria Eduarda 9, a Cleusa Borduc 9, a Ana Campos, a Aninha 9, a Tereza Pagliotto 7, a Liliane Esteves 9. Legal, tô dando boa noite aí para todo mundo que tá entrando ainda. A Cris Ventura deu 9. Então legal, nossa, vocês estão super. Tá todo mundo muito bem aí, hein? 8, 7, a Célia, a Maria de Lourdes Melo, a Edna Maria Martins 8, Neuza Batista 8. Legal. Então, olha só, são notas ótimas, tá? Eu faço atendimentos terapêuticos, né, lá no meu espaço, eu sou terapeuta integrativo, e quando a gente está em algumas consultas de terapia floral, por exemplo, aromaterapia, em que a gente quer, assim, fazer uma avaliação desse aspecto na vida desse cliente, essa é uma pergunta que eu costumo fazer, tá? Então tem gente ainda dando as notinhas, 8, a Lúcia Helena 7, a Cristiane Camareiro 7, a Dilamar 7. Ok, mas ainda considero notas ótimas, viu, pessoal? Porque, como eu estava dizendo, às vezes quando eu faço essas avaliações assim nos atendimentos terapêuticos, eu faço essa pergunta, cara, tem notas super baixas em muitos clientes, tá? Tem gente que dá nota 3, tem gente que dá nota 4. Então, isso revela, assim, né, uma dificuldade mesmo, né? E tá lá, ó, a Cioneia tá dizendo assim, acho que 7, alterna um pouquinho mais, um pouquinho menos. É bem por aí, Cioneia. Nunca é uma nota fixa, porque a gente muda mesmo ao longo dos dias, né? A Ângela Moreira tá falando, a Ângela Moreira tá dizendo assim, né? KKK, já tive fase de nota 5. Eu também, Ângela, acho que todo mundo, né? Mas assim, bacana então, viu? Estamos com uma nota boa. E essa autoestima, gente, ela tem que ser entendida como esse conjunto de avaliações que a gente faz sobre nós mesmos, tá? Não é só aparência física, mas aparência física ou cuidados físicos estão envolvidos também, não é? Às vezes a gente tem essa nota melhor quando determinadas coisas acontecem, não é? Então, determinadas coisas podem acontecer e diminuir essa nota, determinadas coisas podem acontecer e trazer um aumento nessa nota. A gente precisa entender isso, tá? Olha, tem gente dando nota 2, né? Então, você veja, é um peso, né? Esse tema muitas vezes é um tema que traz peso para algumas pessoas. Então, isso é real. Então, às vezes, a gente precisa também fazer uma avaliação bem bacana, bem lúcida, sabe? Bem correta a respeito dessa nota ou de como a gente se sente em relação à nossa autoestima,
Porque a autoestima, ela pode melhorar assim. Ah, então, beleza, ganhei na loteria, sabe? Aí eu pergunto assim, que nota você daria para sua autoestima? Uau, vou dar 10, né? Existem dados super interessantes, sabe, de pessoas que ganham na loteria. A gente está tendo até a reprise da novela aí, né, a Fina Estampa, que é a respeito de uma pessoa que ganha na loteria, né? Quanto a vida dela muda e tudo mais. Então, às vezes, já fizeram estudos, sabe, avaliando assim o nível de felicidade, sabe, de estado de felicidade dessas pessoas antes de ganharem na loteria e depois que ganham na loteria. Então, claro, pessoas que ganham na loteria, elas têm aumentam o nível de felicidade e de autoestima na vida delas, tá? Só que essa sensação dura em média, olha que interessante, dura em média 3 meses, 90 dias. Aos poucos, esse nível vai de novo se aproximando daquele nível basal, daquele nível tradicional de felicidade que essa pessoa tinha na vida dela. Ou seja, aumenta, dependendo daquilo que acontece, mas a gente precisa, sabe, entender se é esse momento passageiro ou se é realmente uma avaliação mais profunda, baseada em autoconhecimento verdadeiro que nós estamos fazendo, né? Tem gente dizendo aqui, né? E numa depressão fica abaixo de 0. Já tive época que daria 5, mas trabalhei bem isso. Que legal, Cleusa. É isso mesmo. A gente tem que estar atento, né? Para que quando a gente estiver, sabe, com as notinhas muito lá embaixo, a gente buscar alguma forma de, né, equilibrar isso, sabe? De manter um pouquinho melhor isso, porque, como a gente viu logo no começo, a autoestima é super importante, ela está afetando todos os aspectos da nossa vida. Então, veja bem, existem situações que fazem com que essa nota aumente, né? Coloquei a ganhar na loteria, ter a possibilidade de comprar coisas, né, que eu gostaria de ter. Conheci uma pessoa super legal e de repente, uau, já vou me casar com essa pessoa. Então, aquele momento, né? Vou me casar, encontrei uma pessoa que eu quis, que eu quero ficar junto na minha vida. Isso eleva uma nota de autoestima, provavelmente, tá? Quando você tem, se você casa, ou enfim, né, se você tem filhos, quando nasce um filho, sua nota, né, sobe, nota de felicidade, nota de autoestima. Ou quando até você está em atividades voluntárias, que você realiza um momento ali de doação, que você faz uma atividade de caridade, você se sente melhor, essa nota aumenta, né, mas a gente precisa entender qual é a média, tá? Porque senão a gente pode confundir, sabe, assim, pequenos picos de elevação em que a gente se sente mais confortável na vida, em que a gente se sente mais seguro momentaneamente na vida, mas que na verdade não revela exatamente o meu nível basal de autoestima. Então imagine só, a pessoa que tem lá um problema com a sua autoestima e ela decide fazer uma cirurgia plástica. Então, bacana, não sou contra cirurgias plásticas, acho que, enfim, cada um é que sabe o que precisa, o que gostaria de se sentir melhor, não é? Então a pessoa vai, faz um procedimento de correção, de sei lá, de uma cirurgia plástica, e aí então, beleza, passou toda aquela fase de recuperação, né, que nem sempre é tão bonitinha, tão fácil assim, só quem já fez e passou pode saber, né, como que é isso. Então a pessoa, enfim, ela olha no espelho, ela tá, uau, né, esticou, tal, preencheu, harmonizou facialmente, né, que hoje é a moda, e a pessoa olha e fala assim, uau, gosto muito mais de mim agora, né, tô muito mais feliz agora. Bacana, isso pode ser um estímulo, sabe, para você lidar melhor com determinadas coisas na sua vida, mas cuidado para que isso não seja apenas assim, estou me sentindo mais confortável de olhar no espelho, mas não necessariamente com o meu nível de autoestima maior, melhor. Porque a autoestima é uma coisa interna, uma coisa mais profunda, é o quanto a gente gosta da gente lá dentro também, não só por fora. Então, às vezes, a gente busca atalhos para conseguir melhorar a nossa autoestima. Ah, então tá, eu vou lá e compro a roupa para me sentir melhor, vou lá, compro um carro para me sentir melhor, vou lá me casar com
porque acho que a pessoa com quem eu vou me casar vai me trazer uma melhora nesse nível de autoestima, sabe? Vou fazer uma plástica e qualquer coisa, na verdade, que externamente a gente acha que vai trazer um up, né, nessa autoestima que é interna e que está baseada nas avaliações internas que a gente faz. Então, lógico que para a gente entender isso precisa de muito autoconhecimento, né, pessoal? Muito autoconhecimento. Eu gostei quando eu li uma frase que dizia assim, que quando a gente está em busca de autoconhecimento, em melhorar nossa autoestima, a gente começa a ir para dentro de nós mesmos, não é? É esse caminho, não é essa viagem. Então, quando a gente começa a ir para dentro e querer se conhecer mais, e querer se conhecer mais profundamente, chega um momento, a gente vai entendendo, a gente vai olhando, a gente vai compreendendo melhor quem nós somos, até que chega um momento em que parece que a gente chega numa camada, que parece que é de granito ali, de pedra dura, e a gente é incapaz de passar essa camada para ver o que tem mais embaixo. Então, eu acredito que todos nós já devemos ter passado por essa sensação, né? Sensação de que a gente consegue sim ir olhando para dentro de nós mesmos, é um trabalho pessoal, de crescimento pessoal, mas pode chegar em determinados momentos em que sozinho a gente até não consiga. Talvez chegue momentos em que a gente precise de uma ajuda profissional. Então aí, né, as psicoterapias, as grandes possibilidades da gente buscar realmente alguém que nos guie com mais segurança e com capacidade profissional dentro desse caminho que a gente precisa trilhar, não é? O Dorival Alonso está dizendo assim, olha, como a nossa psique é atemporal, situações que ocorrem em qualquer momento da vida podem estar interferindo no hoje da pessoa sem que ela tenha consciência. Exatamente, né? Aquilo que a gente estava comentando mesmo. Situações que interferem, mas que no fundo não mudam lá o nível basal que a gente tem internamente. É só através do autoconhecimento, da autopercepção e da autotransformação é que a gente vai conseguir fazer essas mudanças reais, de patamar real. Flutuações são normais, mas a gente precisa, uau, né? Subindo um degrauzinho concreto no nível da nossa autoestima. Muito bom. Então, olha, que ferramenta pode ser capaz de fazer com que a gente fure essa camada de concreto, que são as nossas defesas, nossos medos, né? Nossos mecanismos de defesa. Então, a meditação é uma grande ferramenta para isso. A psicoterapia é outra, claro, e elas não são excludentes, elas são, né, elas se somam nesses caminhos que cada um vai encontrar e saber qual é o seu momento de buscar esse tipo de ajuda, buscar esse tipo de ferramenta. Mas ferramentas que fazem a gente passar por aquela barreira consciente, sabe, das nossas avaliações, para a gente conseguir entrar num pouquinho de compreensão do que está por baixo de verdade. Meditação é um grande caminho para a gente conseguir acessar, sabe, coisas mais profundas de nós mesmos, né? Eu acho que quando a gente tem dificuldades com relação à autoestima, provavelmente a gente tem uma dificuldade de aceitação de nós mesmos. Vocês concordam? Né? Quer dizer, se a minha autoestima é baixa, é porque eu não aceito do jeito que eu sou. Eu não consigo aceitar coisas na minha vida e coisas no meu modo de ser, no meu modo de sentir, no meu modo de pensar, de agir e etc. Tá? Então, muitas vezes, essa não aceitação, ela não é só de pontos negativos que a gente tem. Porque quando a gente tem uma dificuldade de aceitar uma avaliação de inadequação, sabe? Então, assim, olha como eu sou burro, olha como eu não sou inteligente o suficiente, olha como eu sou incapaz de fazer tal coisa, olha, né? Então a gente trabalha com aqueles pontos negativos, com aquelas coisas que a gente classifica como negativo dentro de nós. Então, essa não aceitação dos pontos negativos que a gente tem, e nós temos, claro, somos seres humanos em caminhos de crescimento pessoal, emocional, espiritual aqui nesse mundo, não é? Então, nesse caminho, a gente está em busca de
sabe, crescer, de aprender, de melhorar, mas a gente tem bastante coisa que precisa melhorar mesmo, isso é real, e é para todo mundo, e ok, sabe, e é assim a trilha do ser humano, a gente não pode querer ser perfeito agora, nós não somos, né? Existe uma terapeuta americana, se eu não me engano, não sei se ela é inglesa ou americana, a Brené Brown, e ela tem livros super legais, né? Um dos livros dela, assim, que chama muita atenção é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, bacana, né? Porque a gente precisa assumir e ter coragem de sermos imperfeitos, porque nós não somos perfeitos. E nem devemos querer ser perfeitos. A gente tem que buscar ser melhor, crescer, aperfeiçoar aquilo que nós já somos, mas não querer a perfeição, porque isso vai criar uma expectativa lá em cima que a gente muitas vezes não vai alcançar, e a gente despenca de novo na inadequação, tá vendo? Olha como eu não dei conta de ser igual a Madre Teresa, igual Chico Xavier, igual Buda, igual Francisco de Assis, igual, sabe? Aquelas grandes figuras, né, que trouxeram tanta contribuição para o mundo, mas eles foram eles, tá? A gente pode ser muito melhor, a gente pode ser, usar os exemplos, né, desses grandes nomes da humanidade, mas a gente não precisa querer ser cada um deles, porque nós não somos. A gente tem que ser o nosso melhor, a nossa melhor versão, né, como a gente já conversou aí numa outra live, tá? Mas eu dizer para vocês o seguinte, que a dificuldade da gente ter uma boa autoestima não é só a dificuldade que a gente tem de aceitar os nossos pontos negativos. Meus amigos, existe uma dificuldade da gente aceitar os nossos pontos positivos, de aceitar que nós temos qualidades, virtudes, que nós já temos muita coisa boa. Então, assim como a não aceitação dos pontos negativos nos leva para a inadequação, né? Então, eu não sou legal, eu não sou bom, né? Olha quanta coisa ruim que eu tenho, quanta coisa errada que eu faço. A gente se avalia como inadequado. Agora, quando eu tenho a dificuldade de aceitar meus pontos positivos, aí eu começo a entrar o quê? Na dificuldade de aceitar que eu sou capaz, que eu tenho uma luz dentro de mim, que eu sou capaz de fazer coisas muito incríveis. Só que isso gera o quê? Um medo da responsabilidade. Ué, então se eu sou capaz, eu posso fazer, uau, mas aí para eu fazer, entendeu? Eu tenho que ir lá e fazer. Não adianta ser só capaz e não fazer, né? Então se eu identifico essa luz, esse potencial, né, que está dentro de mim, essa grande potencialidade, essa grande joia preciosa que a gente traz dentro de nós, esse grande diamante que nós somos, então eu tenho que fazer o que então eu descobri que eu sou capaz. E aí eu entro no medo da responsabilidade. Tem uma autora super legal também, Marianne Williamson. Ela tem uma frase que se tornou muito famosa. Ela é citada em vários livros, principalmente os livros de trabalho com a sombra humana, né, psicológica. E ela diz assim, que o nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo é que a gente seja poderoso além da medida. Olha que frase interessante. Que o nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados, mas o medo mais profundo é de podermos, que sejamos poderosos além da medida que a gente achava que era. Então, não é a nossa sombra, as nossas trevas que mais nos assustam, é a nossa luz. É a nossa capacidade de fazer muitas coisas legais, incríveis e que a gente não dá conta de assumir. Porque se eu assumo que eu sou capaz, que eu tenho esse brilho, que eu tenho essa luz, que eu tenho todo esse potencial dentro de mim, então eu tenho que sair da onde eu estou e fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. E não ficar reclamando da vida, e não ficar reclamando, olha como eu sofro, olha como a vida é difícil, olha como todo mundo é inteligente e eu sou burro, olha como todo mundo consegue, né, fazer coisas incríveis e eu sou medíocre. Não, ninguém é medíocre. É só
você que não conseguiu acessar a luz que existe dentro de você. Os potenciais que todos nós trazemos. E não vão ser iguais, tá? Então o potencial que eu tenho, o talento que eu tenho, a joia que eu tenho, é a minha maneira de brilhar, que não vai ser igual a dos outros. Então, perfeito. Cada um tem que fazer brilhar a sua luz. Essa não é uma recomendação que está lá no Evangelho de Jesus? Jesus dizia assim, brilha a vossa luz, porque nós já temos essa luz. Ela pode ser pequenininha, média, um farol gigantesco, ok. Mas do jeito que ela for, nós temos que fazê-la brilhar. Então, eu gosto muito de uma história que a gente tem, super famosa também, né? Tem um livro que chama Ouse Ser Você Mesmo. Deixa eu ver se está fácil aqui. Achei. Esse livro aqui, ó. Ouse Ser Você Mesmo, Alan Cohen. Eu já comentei aqui em algum momento sobre esse livro. Gente, esse livro aqui é demais. Sério, pensa num livro legal se você quiser ler sobre busca interior, sobre autoconhecimento. Maravilhoso. Ó. Um livro dedicado à sua jornada pessoal de autoconhecimento. Muito incrível esse livro. Já dei um curso sobre esse livro lá no meu espaço, tá? Então, incrível, tá? Vale a pena. Ele conta logo no comecinho a história do Buda Dourado. Vocês conhecem essa história? É tão legal. Vou contar rapidinho aqui para vocês. Tem versões sempre diferentes ali, né? De autor para autor. Vou contar a versão que está aqui no livro do Alan Cohen, tá? Então eles dizem que lá no Oriente, num país do Oriente, que tinha uma tradição budista, eles tinham grandes templos que eles dedicavam para as práticas religiosas, tá? E lá, até hoje, né, quem vai, por exemplo, Tailândia, Indonésia, Bali, esses países têm uma tradição budista muito forte, e eles têm grandes templos e grandes imagens de Buda, né? Tem Budas gigantescos lá na Indonésia, na Tailândia, dentro de templos, né? Tem o Buda deitado, o famoso Buda deitado num templo que, sabe, tem mais de 40 metros, né? Uma coisa muito incrível. Tem Budas maiores que o Cristo Redentor, sabe? Naqueles altos das montanhas. Então, incríveis. Então, dentro de muitos templos, existiam muitas imagens de Buda, porque os budistas veneravam e veneram muito essa imagem. Então, num desses templos, eles construíram um grande Buda de ouro. Ouro, você imagina isso? Eles derretiam ouro e construíram uma grande estátua de ouro. Muito bem, esse templo era dedicado às tradições religiosas, os monges, os frequentadores iam lá, mas esse país, ele foi invadido, ele estava entrou numa guerra, e os invasores eram totalmente contra as tradições religiosas do budismo, e por onde eles passavam, eles iam destruindo as imagens, os templos e por aí vai. Muito parecido com o que aconteceu lá no Tibete, não é? Com a invasão da China em 1959. Lá eles também, sabe, não só destruíram os templos, mas eles mataram os monges. Então foi uma atrocidade realmente aquilo que aconteceu, tanto que o Dalai Lama, né, que é o líder religioso e político do Tibete, saiu do Tibete e se isolou, se exilou no norte da Índia, onde ele vive até hoje, tá? Mas então, ok, né? Aquele país foi invadido e eles ficaram sabendo naquela cidade, naquele templo, que o exército inimigo ia passar por aquela cidade. E se eles passassem e vissem o Buda de ouro, eles com certeza iriam destruir e roubar todo o ouro, claro. Então o que eles fizeram? Eles tiveram a seguinte ideia, eles pegaram barro com uma coisa dura, né, tipo um cimento, e eles começaram a fazer essa massa
e colocar por cima do Buda e alisar. Então eles foram tampando a imagem de ouro do Buda inteirinha. Revestiram o Buda de ouro de lama, dessa lama, dessa argamassa, tá? E aí realmente quando os soldados passaram, eles olharam, sabe, e não deram muita importância para aquela estátua, mais uma estátua de Buda, como as outras, enfim, eles não deram muita importância e passaram e foram embora. E aí os cultos continuaram, né? Aquela geração passou, tá? Porque essa é uma história antiga, de um tempo mais antigo. Então toda aquela geração de monges que tinham feito isso foram morrendo, todo mundo ficou muito quieto, ninguém ficou falando dessa história do Buda dourado, não é? E aí, então, num determinado momento, gerações depois, a gente tinha um monge meditando ali, pertinho do Buda dourado, quando ele percebeu que caiu uma pedra do teto, sabe? Caiu um pedaço, alguma coisa ali, bateu na estátua e aonde bateu, rachou aquela argamassa e mostrou que por baixo daquela argamassa tinha um brilho de ouro. E aí ele ficou muito surpreso, espantado, foi chamar os superiores, e aí todo mundo começou a bater martelinho ali em cima daquela casca, e toda aquela casca se quebrou e mostrou novamente o Buda dourado. Então por que eu estou contando essa historinha tão legal para vocês, não é? Porque na verdade, meus amigos, todos nós somos Budas dourados. Só que a gente enxerga uma argamassa, uma capa sobre nós, que abafa, que não deixa a gente ver essa real natureza que nós somos, que nós temos interiormente. Então faz com que a gente só veja o barro, a capa, a proteção, e a gente acha que nós somos isso aqui que a gente vê. Então, muito importante a gente entender que todos nós temos essa natureza de um Buda dourado dentro de nós. A gente só tem que acessar. A gente tem que se conectar. Essa é a palavra que eu mais falo aqui, né, nas lives, quando a gente vai meditar. Feche os olhos, conecte-se com você mesmo, porque é esse o caminho, é esse o movimento, é esse o trajeto que a gente tem que fazer, é para dentro, de verdade, para dentro, tá? E aí fica a reflexão, né, para a gente pensar nisso, sabe? Como anda a nossa autoestima, né? Que nota a gente vai dar depois dessa live, depois da nossa meditação, depois dessas reflexões? A gente poderia pensar realmente assim, então o que é esse barro que está na frente da nossa estrutura dourada? O que é? Que camada é essa? Que barro é esse que a gente tem que ir quebrando devagarzinho para mostrar toda a nossa natureza dourada, né? E claro que quando a gente tem que ter muito cuidado, sabe, nesse caminho. Por quê? Porque a gente pode se deslumbrar com a realidade dourada que nós somos. Só que eu tenho o meu Buda dourado dentro de mim, não é? Vamos dizer assim. Mas cada um também tem. E eu não posso falar assim, uau, eu sou um Buda dourado por dentro, então eu sou melhor do que todos os outros. Percebe? Porque aí a gente não está fazendo uma conexão com o self, com o nosso lado mais verdadeiro e profundo. A gente está fazendo uma conexão com o ego. O ego vai adorar, então, ouro, ouro, brilho, poder. Eu sou o máximo. Então esse é um caminho oposto. Autoestima não é para você virar uma pessoa orgulhosa. Quem tem uma boa autoestima não é uma pessoa metida. Não é uma pessoa orgulhosa que despreza os outros ou que se acha superior aos outros. Quem tem uma boa autoestima reconhece o seu valor e o valor do outro. Porque é o caminho de todos nós. Então eu tenho o meu valor, eu tenho o meu ouro interno, vamos brilhar. Mas o outro também tem, deixa ele brilhar. Você não tem que brilhar mais do que os outros para mostrar para os outros, para se comparar com os outros.
Não é uma competição de quem brilha mais. A vida não tem isso. É a gente que quer fazer a competição, mas o caminho natural de crescimento e de realização e de felicidade não é esse. É você ser quem você é. Então, gosto muito dessa frase também para a gente finalizar. Seja você mesmo, porque todos os outros já existem. Não queira ser igual a ninguém, não queira ser melhor do que ninguém, seja você mesmo. Todos os outros já existem. Muito bom. A Patrícia Rodrigues está dizendo assim, esse assunto teria que ser desdobrado em vários vídeos. Concordo, viu, Patrícia? Porque, uau, tem muito o que a gente refletir, né? Você imagina que esse é um livro, e tem livro só de autoestima, tá? Tem muito bom. Nathaniel Branden tem um livro bacana sobre como desenvolver ou aumentar sua autoestima. É um bom livro, mas esse daqui, gosto muito. Quem tiver oportunidade, provavelmente você não vai encontrar muito facilmente esse livro editado, tá? Você tem que pedir, entra num sebo virtual, né? Estante virtual é um ótimo sebo. Dá uma procuradinha, eu comprei pela internet no sebo virtual, tá bom? Que não acha muito fácil. Vamos fazer uma meditação para autoestima, então? Para nossa autoestima, para se conectar com a gente mesmo melhor. Eu vou sugerir um mudra. Sempre um mudra, tá? Então, nem sei se a Érica Conda está assistindo a nossa live hoje. A Érica que sempre me cobra, fala assim, não vai ter um mudra, né, para a gente fazer a meditação? Então, bacana, né? O pessoal tá achando legal essas colocações, gente. Não são colocações minhas, são, né, autores que trabalham com esse conteúdo e que trazem, sabe, isso daí, né, para a gente refletir, olha. Então, muito importante. Vamos fazer um mudra. O que é um mudra? É aquele gestual de mãos que vai trazer a energia para o lugar que a gente quer e uma qualidade junto com esse gesto, tá? Hoje a gente está falando de autoestima. A autoestima é super ligada, gente, no terceiro chakra. Então, quero dizer para vocês, eu já comecei a preparar o material do curso de chakra terapia online. Então, bem legal. A gente já vai começar a gravar os vídeos das aulas. Vai ser um curso bem bacana, bem rico, bem completo, sabe? Eu acho que vai ficar um material super bacana, não só com informações teóricas, mas com prática de chakra terapia, com os áudios das meditações. A gente vai falar muito dos mudras, muito legal, vai ter bastante coisa, tá? Então, o que é esse gestual de mão? São gestos que a gente faz com a mão que direcionam a energia para os nossos chakras e para o nosso sistema de energia. Vamos resumir assim, tá bom? Esse mudra se chama Vajra. Vajra é uma palavra em sânscrito que significa diamante. Olha que legal, é o mudra do diamante. Então, olha o que a gente vai fazer. 2 dedos na palma da mão, os 2 últimos dedos na palma da mão, junta polegar e indicador, e junta os dedos médios no alto. Vou repetir, ó. Os 2 últimos dedos, o dedinho e o dedo anular na palma da mão. Junta polegar e indicador e encosta. E os dedos médios lá no alto. Isso aqui forma um formato de diamante. Não sei se faz sentido para você. Eu consigo enxergar aqui um diamante. Beleza, você vai colocar aqui, ó, pode virar para baixo, na região do seu estômago, tá? Então, a gente já vai emendar a meditação com a execução do mudra, beleza? Então, fecha seus olhos, estabelece aí a consciência do seu corpo. Vamos ver se a gente põe uma musiquinha hoje. Deixa a respiração bem tranquila. Vou passar mais um cheirinho, enviando para vocês. E de olhos fechados a gente vai entrar em contato com a gente mesmo. Quem sabe o caminho que a gente tenha que fazer seja esse, de quebrar
essa casca que esconde a nossa própria natureza, a nossa verdadeira natureza, até mesmo de nós mesmos. Vai acessando cada vez mais as camadas mais profundas de você mesmo. Entrando em contato com essa pedra preciosa que você é, esse verdadeiro diamante que você traz dentro de você mesmo. Imagina que você está enxergando esse diamante. E mesmo que ele esteja bruto, ainda sem muito brilho, nós somos capazes de ir tirando essas camadas que encobrem toda a sua beleza e todo esse brilho. E não é isso a vida, então? Essa lapidação de nós mesmos? Aos poucos vai enxergando esse brilho que existe dentro de você. O seu diamante interior. E seguindo essa grande recomendação desse grande mestre que é Jesus, brilhe a vossa luz. Deixe essa luz brilhar, nem mais nem menos do que as outras pessoas, mas o seu brilho, aquele que é só seu. Sinta a alegria e a felicidade de ser você mesmo. A satisfação de ser quem você é. O mundo precisa de você exatamente como você é. Deixe o seu brilho acontecer. Uma sensação de empoderamento, de expansão. Uma sensação clara de que nós podemos muito mais. Sinta-se então esse diamante brilhante.
Mantenha seus olhos fechados. Faça uma respiração mais profunda. Comece a movimentar novamente os dedos das mãos, dedos dos pés. Mas ainda de olhos fechados, você vai, pela última vez nessa meditação, sentir de novo esse brilho interior. Não deixe que ele se apague. Com essa intenção de reconhecer e aceitar tudo aquilo que você é. Devagarzinho a gente vai se preparar para abrir os olhos novamente. Muito bom. Ótimo. E aí, como que vocês estão? Muito legal essa meditação, né? Eu acho que são tantas possibilidades, né, pessoal, da gente fazer esse movimento para dentro, sobre vários aspectos, com vários temas, enfim, meditação é tão amplo, tão bacana, e eu acho que essa é uma meditação que eu gosto bastante, né? Essa meditação do diamante. A gente poderia ter feito do Buda dourado, né? Poderia ter cabido bem aqui também, né? De, sabe, deixar esse brilho, né? Esse ouro todo que a gente é também resplandecer. Então, muitas possibilidades, né? De repente, um outro dia a gente faz essa do Buda dourado também, tá bom? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente tem aí os minutinhos finais. A Cleusa Bordu que está dizendo assim, sentindo leve. Para mim, uma sensação muito bacana, interessante de expansão, sabe? Uau, eu acho que parece que amplia, cresce, né? Esse brilho, sabe? Ele acontece de verdade, né? A Cris Ventura agradecendo, sem palavras, né? É isso aí, gente. Tão importante a gente conseguir, né? Essa sensação, esses momentos, tá? Eu acho que essas lives que a gente tem feito tem esse objetivo, né? Da gente trocar um pouquinho de conteúdo, porque eu acho que o conteúdo, eu volto a dizer, sempre, né, bacana, sempre importante. A gente precisa de conteúdo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então eu sou bastante assim, vou dizer, preocupado até com relação ao conteúdo. Então, não adianta fazer uma live, sabe, do nada e ficar falando. Não é que não adianta, né? Para mim, né? Para mim, não faz mais sentido uma live que tenha conteúdo, sabe? Então, acho que é importante a gente buscar. Então, sempre eu tenho procurado citar, né? Alguns autores, alguns materiais, alguns livros, e acho que é por aí, tá bom? Legal, olha, o pessoal falando, que paz, emocionante, né? Sensação de plenitude, o pessoal agradecendo. Eu que agradeço, viu, gente? Podem acreditar, assim, sabe, que eu tô aqui, vocês estão do outro lado, né? Mas é incrível, sabe? Para mim, faz total sentido, assim, que a gente tá realmente conectado. Não é uma historinha, não é uma brincadeira só para passar o tempo de fazer uma live, sabe? Eu acho que a gente cria realmente conexões, conexões que são reais, conexões de energia, e acho que isso dá diferença quando a gente está ali, né, no número de pessoas, grande ou pequeno, não importa, mas essas pessoas estão alinhadas naquele tema, naquele conteúdo, bacana, eu acho que alguma coisa está mudando no mundo, né? Imagina se a gente tem várias pessoas fazendo lives, várias pessoas falando de meditação, falando de autoconhecimento, de transformação pessoal, de reforma íntima.
É isso que vale, essa soma, né, de movimentos, de energias que vão acontecendo aí para a gente conseguir transformar tanta coisa que nós precisamos mudar aí em nós mesmos, nas nossas vidas, no mundo que a gente vive, tá bom? A Patrícia Rodrigues está dizendo assim, deu para quebrar umas boas camadas de argamassa. Ah, que bom, Patrícia. Mesmo que a gente quebre um pouquinho e enxergue ali uma frestinha desse ouro, valeu. Aí o trabalho vai continuar de cada um descascar toda essa camada aí para deixar o seu Buda dourado brilhar, tá bom? Pessoal, um grande abraço, né? Gratidão pela companhia mais uma vez aí nessa live e a gente vai anunciando aí os nossos próximos encontros, tá bom? Um beijo para todos, gratidão, muita paz.